Olá pessoal, para quem está acompanhando a introdução à programação, a gente já falou sobre a estrutura sequencial, sobre como organizar em funções e agora a gente vai ver como integrar HTML, CSS e JavaScript para fazer uma interface gráfica. Então, vou pegar aqui um exercício dentre a lista dos exercícios que a gente vem fazendo lá do Python Brasil, né? Então, vamos escolher aqui um dos exercícios na estrutura de sequência, estrutura sequencial. Que tal esse aqui que a gente já fez no outro vídeo em Python, né? Vamos fazer ele. Vou copiar aqui o exercício. Vou colocar como comentário aqui o programa para a gente poder saber o que a gente vai resolver, né? E aqui vamos fazer uma análise do texto, né? Então, os substantivos vão ser as informações, as variáveis, e as funções vão ser os verbos e as funções. Então, faça um programa, isso é o programa que faça. O programa é para fazer peça um raio de um círculo e calcule e mostre a sua área. Tá? Então, a gente fazendo a abstração com as funções, de repente dá para a gente chegar num algoritmo aqui bem descrevendo exatamente esse português aqui a partir dos verbos, né? Então a gente vai identificar as funções. Então peça o raio. Então pedir, pede o raio. Certo? Se vai pedir, então a gente deve armazenar isso aqui em algum lugar. Raio é igual a pede o raio. Depois o raio do círculo, né? Então o substantivo, mas está falando do raio, né? O outro verbo é calcular e mostrar a área. Então são dois verbos aqui, são duas funções. Então, quando ele pegou o raio, então agora ele quer calcule a área. Então, vamos pedir, conjugar aqui o verbo direito. Então, para calcular a área, ele vai precisar de uma informação, vai precisar do raio. Então, a gente vai passar o raio aqui. E quando ele calcular, ele deve devolver o resultado dessa área. Vamos guardar numa variável. Em seguida, o próximo verbo é mostrar a área. Então, mostre a área, a gente pode ir em mostre. Vai ter que passar essa informação da área. Ok? Então, o nosso algoritmo principal já terminou bem aí. Né? Percebe que como eu criei as funções, eu pude abstrair aqui os comandos mesmo e descrever de uma forma alto nível, que a gente chama, né? Que é próximo da linguagem do usuário. Ok? É claro que se a gente tentar executar isso aqui, eu vou salvar lá na nossa pasta. Esse aqui é do raio. Já fez raio.py. Não fez antes, ótimo. Raio.py, que é a extensão do Python. Vou executar. Para executar, eu vou abrir aqui o meu... Ok, para executar, então, eu estou lá no C Programação Raio e aqui eu estou C Users Renato. Então, eu vou ter que navegar até lá, CD, Change Directory, CD. E aí, então, estou no C, CD Programação, tab, ele completou, de lista todos os arquivos, lá está o raio.py. Para executar Python, raio.tab. E aí ele está reclamando aqui, dando um erro na linha 3, dizendo um erro de nome, que essa função pede raio não está definido, o nome pede raio. Então a gente chamou aqui uma função e não definiu. Claro,
Então, esses comandos a gente tem que definir cada um deles, né? Então, vamos definir aqui como é a função pad_raio. Okay? Essa função aqui ela deve imprimir, bem, deve receber o raio, né? Então, raio é igual a input e deve devolver esse raio. Ok? A outra função é calcular a área. Então, vamos definir a função calcula a área, que deve receber qual é o raio. Ok? Então, a área vai ser igual ao quê? A π vezes o raio vezes é o elevado ao quadrado. Okay? Então, nesse caso, π é 3.141592, enfim. E aí, calculou, vamos devolver a área. Pronto. Finalmente, vamos fazer a função de mostrar. Definir a função mostre, que vai receber a área e vai dizer, mandar uma mensagem aqui bem legal. A área é chaves, vai substituir o format, vai substituir essas chaves pela área. Então, essas chaves vai ser substituído por essa área aqui. Ok? Então, ele pediu o raio, foi para essa função. Quando ele vai pedir para o usuário, vai retornar. Quando retornar, isso aqui vai substituir o valor do raio, vai guardar na variável raio, que tem o mesmo nome, mas é uma variável diferente, né? Então, raio passou para dentro da variável da função calcula, ele vai calcular o raio, a partir do raio vai calcular a área. Devolveu a área e passou depois a área para a função mostrar, que vai imprimir. Okay? Vamos executar isso aí. Então, a primeira coisa, ficou aqui esperando ele digitar alguma coisa. O usuário não sabe, mas a gente sabe. É o raio. E aí ele deu um erro na linha 16, depois na linha 9, foi o último canto aqui. E aí, unsupport type erro, unsupported operand type, for o operador aqui, ó, string inteiro. A potência de string inteiro não dá certo. Quando a gente pede a informação do usuário, ele deu um erro aqui na linha 9, né? Mas foi porque ele tentou fazer esse raio aqui vezes 2, elevado ao quadrado, certo? Só que esse raio, o valor dele é o que vem do input, que é que veio o usuário. E o usuário digitou um texto aqui. E aí, quando ele pegou esse texto e foi elevar ao quadrado, deu erro. Então, aqui a gente tem que converter para real, no caso, né? O nosso raio. Então, recebe do usuário, converte para real e já guarda na variável o valor real, né? E a gente aqui tem um problema de que o usuário não está vendo, né? Então, a gente vai escrever aqui uma mensagem para o usuário. Qual é o raio? Okay. Então, para cima, enter. Qual é o raio? É 2. Pronto, a área é 2. Então, ele calculou aí. Sucesso, terminamos o nosso programa já, né? Percebe que, então, foi vantagem fazer as funções, porque a gente já disse aqui o algoritmo em alto nível, né? E depois definiu cada função, e lá dentro da função ficou escondida toda a complexidade das contas e tudo mais, né? Percebe que cada uma dessas funções faz uma coisa somente, e de acordo com lá os papéis de modelo, visão e controle. Então, a primeira aqui, que interage com o usuário, imprime e recebe dados, essa é a parte da visão, né? Aqui vai fazer as contas, então a parte do modelo, né? E essa vai mostrar de novo, interagir com o usuário, novamente é a visão, certo? E aí, juntando todo mundo, definindo a ordem de execução, é o controle. Então, aqui está o controle, ok? Então, cada função faz uma coisa e devolve o valor, ou então recebe um dado e devolve outro valor, ok? Então, essa aqui é uma forma de organizar. Como a gente vai querer interagir com a interface gráfica, e a interface gráfica,
você vai responder a eventos que o usuário vai fazer. Então, vamos reorganizar aqui só um pequeno detalhe da nossa função. Ao invés dele devolver o raio, eu quero que ele passe esse raio para frente, para essa parte aqui do controle, certo? Então, o que eu vou fazer eu vou criar uma função aqui de controla recebendo raio. E eu vou dizer que é isso, colocar esse código aqui para dentro e identei, certo? E aí, ao invés dele retornar, o que eu quero fazer é chamar a função controla, passando o raio para dentro, certo? Então, ele vai sair daqui, vai pedir o raio, e ao invés de devolver o raio, ele vai enviar esse raio lá para a função controla. E aí o raio vai continuar aqui exatamente de onde ele parou. Ok? Então, como ele não está mais devolvendo, não tem mais aqui o que executar, certo? Vou salvar aqui, e aí ele vai dar um erro aqui, né? Ele vai dar um erro de o name controller não foi definido, certo? Então, ele definiu a função, isso aqui é legal a gente ver aqui no Python Tutor, né? No nosso site aqui que tem essa visualização aqui do código, né? Então, quando a gente joga aqui, está em JavaScript, eu vou botar em Python 3, tá? Então, quando ele sai executando aqui o código do começo, a gente consegue ver ele executando, né? E ele executou ali o primeiro, ele definiu uma função, criou a função lá na memória. Definiu outra função, criou outra função na memória. Definiu outra função, está aqui as 3 funções. E aí ele manda executar aqui a primeira função que existe lá. E aí ele então vai lá para a função e começa a executar e pede o raio, e pediu aqui o raio para a gente, 2, ok. Aí ele pediu o raio, converteu para inteiro, para real no caso, e guardou lá na variável raio 2, beleza. Agora ele vai chamar a função controller. A função controller ela vai ser definida ainda na linha 20, que não foi executada ainda. Né? Perceba que existem essas 3 funções que já foram executadas, já foram definidas, está lá na memória, mas a função controller não existe ainda, porque não foi executada ainda, certo? Então, deu um erro. Aí foi o erro lá que ele deu, name erro, controller não foi definido, certo? Então, por isso, essa função aqui precisa ser definida antes dele usar, né? Certo? Então, primeiro eu preciso definir a controller. Isso aqui também é parte do controle. Certo? Perceba que o controle é o mesmo dividir em função. Tá? E aí, então, na hora de executar, então, raio 2, beleza, ele executa. E aí, agora, a função controller existe, está lá na memória. Aí, quando ele executa, ele vai para a função que chama calcula área. Ele vai lá, perceba que tem várias variáveis raio, cada uma dentro de uma função, né? Deixa eu ver onde. Ele estava aqui, né? Calculou o raio, foi para calcular a área, vai calcular a área, vai devolver a área. Aí, quando ele devolve a área, ele vai voltar para onde ele parou, guardando lá na variável área agora. E aí vai chamar a próxima função, mostrando, e aí imprime, pronto, sucesso. Né? Então, foi só isso aqui que a gente fez, a gente jogou para cima, né? E a gente botou o comentário aqui, dizendo que isso aqui é o controle, né? Ok? Vamos executar aqui no meu computador só para a gente garantir que está tudo certo mesmo, né? Legal? Certo. Beleza, então agora a gente fez uma pequena diferença aqui e mandando a informação para a função ao invés de devolvendo, certo? Então isso aqui vai ficar legal, essa organização, para a gente interagir com a interface gráfica, ok? A interface gráfica no Python é meio chatinha de desenvolver, então uma bem fácil de desenvolver é a interface gráfica do HTML, certo? Então eu vou... lá na aula da HTML, preparei para vocês já um modelo de interface gráfica.
certo? Mas, então... Bem, então, a ideia é que você vai poder copiar aqui o exemplo, né? E colar e alterar o seu, certo? Mas vamos fazer aqui aos poucos, para a gente ver isso aqui acontecendo. Bem, a primeira coisa é que lá a gente vai integrar com HTML, ele funciona bem com JavaScript. E a gente tem um código aqui que está em Python.py, né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é copiar, traduzir esse código aqui para JavaScript, certo? Então, eu vou logo salvar aqui como raio.js. Okay? Desculpa, eu vou raio.html. Tá? O JavaScript, ele daria para executar sozinho, certo? Mas ele também é muito mais fácil executar ele dentro de um documento HTML, certo? Então, dentro do HTML, você pode colocar o código JavaScript, contanto que ele esteja dentro de uma tag, de um rótulo script. Então, o script, no final, tem que fechar barra script. Então, tudo que está aqui dentro é JavaScript, certo? Aqui, no Python, ele queria dizer um comentário de várias linhas. O comentário de várias linhas no JavaScript é barra asterisco e termina com asterisco barra. Comentário de uma linha é barra barra. Para definir uma função, o JavaScript usa function. Função, nome da função, abre e fecha parênteses dos argumentos também. Ao invés de 2 pontos, eu vou botar abre chaves, certo? O Python, essa indentação, esse espaçamento, esse tab aqui, é obrigatório, certo? O JavaScript não é obrigatório, tá? Você termina a função com chaves. Então, a função começa e termina aqui com chaves, né? Delimitando tudo que está dentro das chaves que está dentro da função, ok? Toda linha deve terminar com ponto e vírgula, ok? No lugar do print, a gente tem um comando de alert. No lugar do float, a gente tem um comando de parse float. No lugar do input, a gente tem um comando de prompt. Ok? Essa função foi a gente que criou, a nossa função permanece mesmo, essa aqui é a nossa variável, ok. Aqui, comentário de linha, barra, barra, o def vai virar function, vou botar no final para abrir o bloco, 2 pontos, ou chaves. No final do bloco, fecha chaves. Perceba que todo mundo está identadozinho aqui, um tab para dentro, e as chaves terminam aqui na mesma coluna do começo da linha, né? Então, onde está a linha. Ok? No final de cada, tem o ponto e vírgula. Eu usei aqui a potência, agora eu não vou... Ao invés disso aqui, eu vou simplificar. Raio vezes raio. O JavaScript não tem um operador vezes de potência tão fácil quanto o Python, né? Certo? Aqui não é exatamente necessário, mas vale a pena você dizer var, está criando uma variável aqui, certo? Isso aqui é só na hora de criar a variável. E não tem no argumento, tá? Então, a variável e a variável área, certo? Na hora de usar, eu só uso a variável, o nome dela, certo? Não precisa ficar só na primeira vez que você declara a variável, no primeiro uso, você diz var. Os outros é só usar, ok? Comentário de linha, def é uma função, mostra a área e aí começa a função com chaves. No final tem fecha chaves. O print vai virar alert, certo? No final da linha tem ponto e vírgula. O Python tem essa forma bem legal de substituir as chaves no format, né? Em JavaScript você simplesmente vai concatenar aqui o texto e ele consegue, se isso aqui for um número, ele consegue somar texto com número aqui sem problemas no JavaScript, né? Então você simplesmente vai somando as suas variáveis ali, tá?
Aqui é um comentário de linha, controle, a função no final, ao invés de 2 pontos, as chaves, no final da função, termina, fecha as chaves, né? Em cada linha, ponto e vírgula, nas variáveis a gente vai colocar variável, né? Aqui mais um comentário de linha, pede um raio, ponto e vírgula. Ok? Perceba que inclusive, às vezes você declarou várias funções e não mandou executar, por exemplo, aqui. Eu declarei todas as funções, se eu não mandar executar a função, nenhuma delas, o código não vai acontecer nada, certo? Vai vir um código em branco, tá? Não aconteceu nada, tá? Então, tem que lembrar de mandar executar uma das funções aqui, né? Ok? Bem, aqui a gente, então, pronto, terminou de traduzir aí do Python para o JavaScript. Vocês viram que foi bem simples, né? Poucas coisas, né? E essencialmente a parte da matemática, e percebe que é exatamente o mesmo algoritmo, as mesmas sequências de operações, só que cada qual chama de um nome, né? A last é o print, em vez de prompt é o input e assim vai, né? Em vez de function é o def. Vamos executar. Como é que executa esse cara aqui? Para executar, você vai ter que acessar, vai ter que abrir esse arquivo aqui no navegador, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu navegador de arquivos aqui e ir lá na pasta programação. E aí lá está o meu arquivo raio e ele, como eu disse que ele é um .html, ele já reconheceu que o aplicativo padrão para abrir ele é um navegador aqui, no caso o Chrome, certo? Então deu um duplo clique, poderia ser outros navegadores aí, né? Vamos abrir aqui com eu já estou usando. É um pequeno erro aqui de acentuação, né? Mas ele fez aqui a pergunta, né? Qual o raio? E aí eu vou responder aqui, 2. Ok. A área é 12, então ele deu exatamente a mesma resposta lá, a mesma conta, né? Deu um pequeno erro aqui de acento, né? Mas é isso, né? Essa acentuação a gente pode, enfim. Ok? Então ele executou aqui o programa. Qual raio? Outro raio, 3. Então, beleza. Está executando aí. Esse aí é o JavaScript. Você vê que é exatamente o mesmo programa, né? Na outra linguagem, e ele tem um comportamento um pouco diferente. Fica essas caixas de alerta aí, né? Ao invés de ficar aparecendo no texto, né? Ok? Então agora vamos fazer uma interface gráfica para esse programa aqui, né? Um negócio mais interativo para o usuário do que várias caixas de texto aqui e o cara tem que ficar apertando OK, é um negócio tão chato. Então vamos dar para a gente fazer melhor. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo e agora eu vou fazer o documento HTML, né? E eu vou fazer uma interface gráfica em HTML, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte, se é um HTML, na verdade aqui eu fiz aqui também é um documento HTML, mas eu botei simplificado, tá? O documento HTML ele precisava ter, a primeira tag é a tag HTML, HTML, certo? E aí toda a parte que vai ser visível é o que está dentro do body, dentro do corpo, ok? Então aqui dentro eu vou querer receber os dados, então eu preciso de um formulário, tá? E dentro desse formulário eu vou colocar aqui dois campos, que é o campo aqui do raio que eu estou querendo receber, né? Certo? Então vou colocar uma divisória aqui só para organizar e aí eu vou colocar um label. Um label é um nome descritivo aqui, né? Então, label raio, que é a pergunta, pode ser até a pergunta, né? Qual é o raio? Barra label, tudo que abre e fecha.
Vou salvar logo aqui como HTML para ele destacar o código. Esse aqui também é o raio, só que aqui eu vou dizer que é o GUI, é o Graphical User Interface, é a interface gráfica, .html, para diferenciar do outro, ok? E aí, então agora, ó, como ele está destacando HTML, olha, então todo mundo que abre div barra div, form barra form, body barra body, HTML barra HTML, cada qual tem o seu, ok? E eu vou colocar aqui um input, certo? Que ele vai ser do tipo number, do tipo número, eu estou querendo receber um número, né? Certo? E aí esse input ele fecha nele mesmo, ó, tem uma barra aqui. E perceba aqui, eu estou colocando um atributo dentro do rótulo, dentro da minha tag, certo? Os atributos sempre vão vir assim, nome do atributo igual e o valor entre aspas, e aí aqui a gente gosta de aspas duplas, ok? Vou botar um botão de um input do tipo submit, que é um botão, ok? Vou salvar e vou executar aqui. Então, para executar, basta acessar o meu arquivo aqui no navegador. Então, raio i tá aqui. Qual é o raio? Olha lá o que a gente escreveu, né? E aí ele já criou aqui um input do tipo número que eu consigo. O Chrome tem até esse, né? Ok? Quando eu apertar aqui, ele está tentando enviar essa informação aqui para a próxima página. Certo? Mas então a interface gráfica, olha aí, ó, ele já fez a interface aí com um formuláriozinho, né? Botou até esse campo aqui para abrir isso. Legal? Então isso aqui que é o HTML, é uma marcação, tá? Que você coloca aqui o que é cada uma das coisas, né? Tem um formulário, tem um input, tem um botão. E aí então quando você acessa aqui no navegador, ó, ele tem lá o HTML. Todas essas páginas que a gente acessa, Ctrl U, ele mostra aqui o código fonte, certo? Ó, e está aqui HTML, ó, o mesmo que a gente acabou de escrever lá. Tem links, está aqui o body, ó, a div, que é uma divisória, certo? E aí tem várias outras coisas aí, certo? Se você for lendo com calma, tá? Então, o navegador, ele vai ler isso aqui e interpretar e desenhar esse formulário aí que a gente está vendo, ok? Vamos fazer mais. Agora eu quero, vou querer então receber esse dado aqui, o que o usuário digitou. Agora eu quero receber o dado que ele digitou daqui, ao invés de ser daquele input, né? Ou daquele prompt, daquela caixa de alerta, né? Ao invés de ser né, essa caixa aqui, eu quero dizer agora a partir daqui, né? Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, com o JavaScript, depois que a gente definiu a estrutura no HTML, a gente pode responder a eventos com o JavaScript. Vamos fazer assim, então, quando ele submeter esse formulário aqui, eu quero que ele execute uma função ao submeter, para ficar aqui um nome bem explícito o que ele está fazendo, né? Certo? E vocês perceberam que quando eu estava aqui no raio, e aí quando ele enviou, ó, ele sumiu daqui, ele tá mandando a informação para outra página, certo? Então eu vou querer que ele retorne falso, dizendo para ele não mandar essa informação, não sair da mesma página, certo? Então depois que você colocou aqui, eu estou dizendo ao submeter, chame a função ao submeter, que eu botei aqui o nome exatamente traduzido, né? Esse nome eu que defino, esse nome é o nome do HTML, tá? Agora a gente pode colocar, dentro do HTML, a gente pode colocar um JavaScript. Para isso a gente vai usar uma tag script, né? Aquela mesma tag que a gente usou aqui, ó,
a mesma tag que a gente estava usando lá para colocar o código JavaScript dentro de um HTML, né? Então aqui a gente também vai colocar o script, certo? Você pode colocar antes, pode colocar depois, tá? Eu li por aí que é interessante você colocar depois, porque o navegador vai lendo de cima para baixo, então ele já desenha aqui toda a interface e depois ele vai ficar carregando os seus scripts, né? Então tornaria mais rápido, né? Tá? Então aqui dentro da função script eu disse que ele ia chamar uma função ao submeter. Então eu vou criar aqui a função ao submeter, ok? E vou só dar um alerta aqui hoje, só para ver se está funcionando isso aqui. Salvei, F5 recarrega aqui a página, então quando eu apertar o botão, ele apareceu aqui a mensagem oi. E não saiu da página, né? Vamos ver se ele saiu. Ó. O 3 ainda ficou lá, ó. Ele não enviou a informação para a próxima página, certo? Então, 100%, né? A função está funcionando. Bem, agora eu quero, na verdade, pegar o valor lá do input, ok? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa identificar esses elementos, precisa de alguma forma de receber esses elementos, de acessar esses elementos aí, certo? Tem 3 funções principais. Se você apertar aqui F12 no seu navegador moderno, tá? Ele vai abrir aqui umas ferramentas aqui tem várias ferramentas aqui de desenvolvedor, certo? E uma delas é o console, que permite que tenha um console JavaScript, tá? E existe, a partir desse documento, esse objeto documento é o que a gente chama de DOM, é o que a gente chama de DOM, é o Document Object Model, é o modelo objeto. Existe esse documento num texto, e tem esse mesmo documento representado como um objeto da memória, esse documento aqui, certo? E ele tem essas funções aqui de pegar o elemento a partir do ID, a partir do nome da classe, a partir do nome da tag. Então, tem aqui várias opções de como acessar, recuperar um elemento aqui desses, certo? Então, por exemplo, o mais fácil de usar desse aqui é o elemento by, na verdade todos os elementos é no plural, ó, então vai pegar vários. Esse aqui é que vai pegar um a partir do identificador dele, que deve ser algo único, certo? Então, para esse identificador funcionar, então a gente precisa colocar o identificador aqui no elemento HTML, precisa de um atributo. Por exemplo, id form do raio. Tá? E aqui no input eu vou identificar também o id raio, certo? Então, ao submeter, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, então eu vou criar uma variável formulário que vai pegar, a partir do documento, vai pegar o elemento por id, que tem o id form raio. Ok? A minha variável raio, eu quero que seja o formulário, ele tem o id aqui, raio, então eu vou chamar esse id. E aí, eu vou executar aqui nesse console aqui para a gente ver as coisas acontecendo. Quando eu tenho o formulário, ele não executou aqui, porque aí eu tentei executar, ó, tá pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Quando eu tentei pegar o elemento pelo id form rádio, ele deu nulo, não pegou, porque aqui a gente não tinha um id ainda, não tinha colocado. Não salvei, agora eu vou salvar. Ó. Então, certo? Aqui estava... Então,
Vou recarregar, agora ele tem, cadê? Então quem é o formulário? O formulário, então ele pegou, é aquele elemento ali, ó, aquele formulário lá, né? Que tem aquele formulário, ok? Então a partir desse formulário, eu posso pegar o elemento raio, que é só aquele input, só a caixa de texto, ok? E a partir desse form raio, aí ele tem várias informações aqui dentro dele, né? Entre eles tem o valor, o valor é o valor que tem dentro dele, certo? Ora nada, agora que eu escrevi 23, ele tem lá o valor 23, tá? Então é isso que a gente vai pegar. Então vou dizer que o raio é o valor. O raio vai ser o que tem no raio do formulário, o valor dele. Percebe que o raio formulário é o input inteiro e eu quero só o valor dele, ok? E agora o que eu vou fazer com essas informações? Ora, esse formulário aqui, ele é o equivalente à nossa função de receber os dados. Então ele está substituindo essa função aqui de pedir o raio, tá? E que vai pegar o raio e depois vai chamar a função controla. Então eu vou querer fazer exatamente isso aqui, ó. Aí ele vai chamar a função controla o raio, ok? E cadê essa função? Então aqui a gente dá para a gente usar a mesma função que está no outro arquivo, tá? Para isso aí dar certo, então eu vou fazer o seguinte. Na verdade eu vou definir, eu vou recortar vou recortar esse código aqui, essas funções todas, vou colocar aqui no novo arquivo, tá? E vou salvar esse cara aqui como raio.js, como JavaScript. Aqui não é um HTML, aqui é um JavaScript, aqui tem só código JavaScript, certo? E eu coloquei aqui todas menos uma. Aqui eu coloquei só a definição das funções, só as definições, tá? E aqui eu não estou definindo, aqui eu estou executando, tá? Então por isso que eu deixei ele separado, certo? Bem, mas agora eu preciso importar as minhas funções. Eu posso fazer isso assim, em script com o source, com a origem, raio.js. E eu tenho que dizer que é do tipo JavaScript, eu acho que é assim. Tudo que abriu tem que fechar. Vamos ver se dá certo. Aqui o meu editor ele tem um executar no Chrome. Prestou ou não prestou? Ele deu erro. Está dando erro. Pede raio is not find. Eu apertei, já que ele deu erro, os erros do JavaScript ficam escondidos. Então eu apertei F12 e ele mostrou aqui referência erro, pede raio is not find. Então ele está dando um erro bem aqui na linha 4, dizendo que não, é porque ele não texto barra JavaScript. Ele não conseguiu importar, né? Agora foi. Importou as funções, então tá lá. Qual é o raio? 2, pronto. Isso aqui é a mesma coisa que a gente já tinha antes, né? Certo? Agora, então, o que a gente vai fazer? Agora que as nossas funções... Aqui, então, a gente botou as funções lá no arquivo raio.js e aqui a gente mandou chamar uma função. Agora a gente vai fazer a interface gráfica e eu vou então chamar aqui as mesmas funções. Ok? E aí, só que agora ele vai receber... Agora, a primeira coisa que ele fazia era mandava mostrar o formulário de receber os dados aqui, né? Agora, ao invés disso, ele começa mostrando aqui o formulário, né? E aí, ao submeter, ele vai chamar a nossa função e quando terminar de pegar os valores, vai mandar lá para o raio, ok? Então, vamos ver se dá certo. Então, pronto, salvei, F5, recarregar aqui. Então, com o raio 2, enviar. A área pronto, ele já mostrou aí, não deu certo, né? Tá? Aqui ele deu certo, mas na verdade
tem um erro ainda aqui acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar aqui, ao invés de multiplicar, só para... porque o JavaScript está fazendo uma conversão automática que a gente não está percebendo. Vou recarregar aqui 2, enviar. A área é 3, 14, não sei o que, ó, aqui é o pi, e aí aqui 2 e 2, que é o raio. Então, ele somou, quando ele somou, ele não somou, ele concatenou, né? Ele somou na forma de texto. Quando a gente pede aqui, então, cadê aquele formulário lá? Vou pegar o formulário, vou pegar o raio e o valor. Quando eu peguei o valor do raio, a gente tem aqui 2 entre aspas, quer dizer que é texto, certo? Então, igual quando a gente recebeu do usuário, lá na função pad, quando a gente recebe o do usuário, a gente converte para float, né? Porque a gente estava recebendo texto. Então, aqui, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Eu estou recebendo o dado lá do usuário, mas ele está vindo texto. Está vindo texto. Então, eu vou ter que converter para float, passe float, esse valor aqui que vem do formulário. Ok? Então, vou recarregar aqui, se o raio fosse 2 e fosse para somar, agora 3 mais 2 mais 2 dá 7, certo? Então, agora ele está somando, tá? Então, só esse detalhe, né? Então, aqui era vezes, né? Vezes, tá? Então, recarrega 2, 12, então, beleza, né? É exatamente o que a gente tinha antes, certo? Então... percebe que como eu coloquei agora um HTML e tal, ele parece que ele corrigiu aqui o acento, né? Será que é só botar HTML? Vai ser fácil, né? Então vamos botar aqui HTML. Aqui no raio, F5. Não, ainda está com erro aí, né? Enfim. Ok. Certo? Então tá aqui a nossa. Então pronto, já ficou funcionando aí também, né? Então qualquer. Pronto, agora ó. Ao invés dele. Agora dá para executar inclusive várias vezes, porque cada vez que ele apertar no botão, ele vai calcular novamente. Né? Ele não fez. Não é só quando uma vez que você mandou executar, né? Então tá respondendo um evento aqui, o evento de clicar no botão. Certo? Legal? Então pronto, já fizemos a integração de HTML com o JavaScript. Tá? Criamos a interface gráfica e chamamos, pegamos os valores dessa interface gráfica e chamamos a mesma função, mesmas funções que a gente tinha criado antes. Já como a gente tinha organizado as funções direito, seguindo o modelo MVC, seguindo o princípio de responsabilidade única, então a gente pôde reutilizar as funções. Se a gente tivesse criado uma função só, com as responsabilidades todas misturadas, não ia dar certo isso aqui, né? Então, como a gente organizou direitinho, então agora a gente teve essa vantagem aí, certo? Vamos fazer só mais uma coisa. Vamos colocar aqui, vamos mudar também essa função de exibir, ao invés de exibir com essa mensagem aqui de alerta, né? Vamos colocar aqui na interface aqui, ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma divisória, tá? E eu vou dizer que a divisória tem um ID aqui de resultado, mensagem, tá? Mensagem, barra div, tudo que abre tem que fechar, ok? E agora, a função, existe essa função mostre aqui que estava alertando, né? Eu vou até copiar ela aqui e vou reescrever a função. Quando ele chega bem aqui, ele importa a função e ele define lá na memória, tá? E eu posso definir por cima, ele alterou o valor,
certo? Então ele vai executar outra função a partir de agora, tá? E ao invés dele dar um alerta, o que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui a mensagem, eu vou pegar a partir do ID, do elemento do ID, o elemento que tem o ID mensagem, eu vou pegar essa div bem aqui, ok? E ao invés de eu dar um alerta, o que eu vou fazer é dizer que essa mensagem, que o inner texto, que o texto de dentro dessa div, que o texto de dentro seja igual a esse texto aí que eu queria que aparecesse. Ok? Pronto, vou salvar, vou recarregar aqui, e aí 2, então, bom, a área é tanto, 23, a área é isso aí, se for 20. Beleza? Então pronto, já integrei aqui a função à minha interface gráfica. Tá? Vamos só, então essa parte aqui, tudo isso aqui de HTML é a parte da visão, né? Aqui que está recebendo os dados e passando, essa aqui faz parte do controle. Agora o controle é a visão, ou faz parte da visão mandando para o controle. Então vai ser um visão barra controle aqui, né? Talvez. E aqui a função de visão também, né? Essa aqui eu acho que é mais da visão, né? Que ele, na verdade, ele está recebendo os dados da visão aqui, né? Para poder passar para o controle, né? Então, perceba que, na verdade, a gente só mudou visão, visão e visão, né? E o controle ficou igual e o modelo ficou igual no nosso programa. Ok? Beleza, é isso. Bons estudos, boa prática.